Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Antes de eu falar sobre o vídeo que a gente vai ver, que vocês já sabem que é as duas análises, tanto do Bruno Bandeira quanto do canal HQ, eu queria falar com o pessoal que confere as lives de vez em quando eu faço. Percebeu que eu não tô fazendo live é porque eu levei um ban da Twitch por causa de Shumatsu no Valkyrie, que é o do Record of Ragnarok também, que é como o pessoal conhece, que é um anime da Netflix. Eu levei um ban de 15 dias da Twitch porque eu assisti lá e aí não pode assistir lá, infringir um dos direitos de babá, babá, babá. Então agora eu tenho que esperar esse meu ban sair aí para eu poder voltar a fazer live e é isso, beleza? Então nesse vídeo a gente vai estar acompanhando a análise primeiro do nosso querido Evandro do canal HQ, depois da do Bandeira, One Piece 1074, vamos ver o que tá acontecendo, acredito eu, nesse finalzinho do arco de Egghead, beleza? Então se você já é inscrito, você deixa o like, se você não é inscrito, você se inscreve, beleza? Então go! Preparada, senhoritas e senhores? Então bora conferir. Surge o 10º comandante Yonkou de Luffy, a volta de Vivi e o passado de Kuma revelado. One Piece 1074, go! Em uma das maiores reviravoltas da ilha do Cabeça de Ovo, Vivi volta à cena e isso acaba reacendendo uma velha questão. Ela vai entrar agora definitivamente para o bando do Luffy. Quais os segredos a família Nefertari esconde e podem nos revelar? Existe algo que confirme o 10º comandante Yonkou? Existe sim. Quer saber tudo sobre o próximo membro dos Chapéus de Palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Meu, eu pensei que a Vivi só ia, sei lá, mostrar onde ela tava e tal. Não que ela tá na ilha, caralho. Tá todo mundo nessa ilha? Para de gravar! Fala galera, Evandro Fusari com mais vídeo pra vocês. Calma aí, deixa eu pausar. Aí a gente vem aqui. Bota aqui no 1080. Pronto, acalmou. Vai. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo legal, né? Tão bom esse capítulo que até mudei o dia do SBS. É agora quinta-feira, né? Esses capítulos SBS vai ficar para sexta-feira, enquanto os capítulos estiverem saindo mais cedo, ok? Então anota aí na sua agenda. E esse capítulo trouxe coisas legais demais, inclusive o retorno tão aguardado da Princesa Vivi. Vai entrar por bando do Luffy. Tem umas dicas aí escondidas que sim, assiste até. Seria legal, eu gostaria. Vou contar pra vocês todos esses segredos. Dê um confere no nosso patrocinador. Pô, imagina Vivi e a Yamato. Que vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação? É foda. Pra saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da Ned ao cubo? Fala se não é uma ansiedade muito boa. E o que me deixa com essa mesma sensação todos os meses. Safado! A Nerd ao Cubo, meus amigos, é um que é muito da hora, velho. É muito da hora mesmo. Surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles vão enviar muito da hora, velho. Surpresa que contém até 5 produtos todos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios e ainda tem benefícios de assinante com acesso antecipado de edições. Olha que bem louca. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$ 99,99 mais o frete no plano anual, que é o que eu assino. Se você fizer as contas aí, tem pelo menos uns R$150 em produto, então vale muito a pena. A experiência, eu te garanto, é sensacional. Imagine todos os meses receber uma surpresa diferente. E tem também outros tipos de assinaturas, como a de camisetas ao cubo, onde você pode assinar para receber a legal, só camisa irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Se quiser testar o serviço, aproveita, usa o meu cupom MANGAQ que ele vai te dar R$25 na primeira compra. Brabo. E o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos estrixar tudo sobre One Piece 1074. E essa capa aí? Que da hora. Então vamos lá, pior geração. Começar com a história de capa, onde temos o confronto do Queen Judge e o Caesar. Eu creio que grande parte desse confronto deve ser por conta da Miss Baquin. Mas também tem esse conflito de gênios, né? Interessante que eles começam com o Vegapunk quando ele ganha o Ibel da Paz ao transformar balas de canhão em flores. Eles não concordam com isso. Então eles têm sérios problemas de ética. E a ganância pela descoberta faz cair nesse ciclo destrutivo de guerra. Já o capítulo
Começa com os agentes da CP que permaneceram ali na Phase Fábio, onde porra. eles estão sendo atacados pelo novo modelo do pacifista. Caralho, que muito louco. Os novos pacifistas usam uniformes diferentes também. E eles podem usar uma técnica curiosa chamada Bubble Shield, ou escudo de bolha, que foi desenvolvido pelo Dr. Vegapunk. Né? Da CB dizem que esses novos pacifistas são muito superiores àqueles protótipos da marinha utilizados na guerra de Marineford. Sentomaru é aquele que está por trás disso, lançando esses novos pacifistas, e ele ordenou que eles ajudassem o Dr. Vegapunk a escapar da Ilha da Cabeça de Ovo com a tripulação dos Chapéus. Finalmente, vemos um pacifista atualizado. Eu sinto que o Sentomaru acabou insinuando isso lá em Shabold, mas eu gostei da cena dele liberando eles aqui. Eu realmente espero que Sentomaru e uma boa quantidade desses pacifistas sobrevivam e se juntem à grande frota. Já o mais interessante é esse escudo de bolhas, né? Porque eu me pergunto se isso daqui veio de algum poder de Akuma no Mi. Sabemos que a Califa provavelmente da bolha, mas nem de longe vimos ela usar um escudo dessa forma. Mas bem, mudemos para o Lab Phase. O Luffy está cansado depois de todas as corridas e lutas. Além disso, ele acabou quebrando seus sapatos Dom e não pode voar. Zoro vai ficar com ele. Os outros não querem que ele se perca no laboratório. Então Luffy e o Zoro vão ficar na sala de controle guardando Luffy e Kaku. E devem acabar encontrando aí o Kizaru e o Satoru. Caralho, mano. Vai acontecer, hein? Mas vamos lá, o Luffy estar cansado pode ser um efeito colateral do... Não. Por enquanto não, tá, cara? Isso aí é só tá cansado só. Porque ele deu tudo de si durante a corrida. Já aconteceu antes em Punk Hazard, a exemplo. Mas claro que o Oda ele pode subverter nossas expectativas e estar colocando aqui aquele tipo de sintoma silencioso de algo maior. Por que não? Bom, a Stussy chega onde os clones do Vegapunk e a tripulação dos Chapéus de Palha estão com os 4 Serafim, o Luffy e o Kaku. Eles estão acordados, eles são safados, né? Estão apenas fingindo estar inconscientes porque a situação não é vantajosa para eles. O grupo decide então procurar o verdadeiro Vegapunk separadamente. E cortamos para onde a Bonnie está. Ela acabou tocando a memória de Kuma e está em uma espécie de mundo de memórias. Bonnie acaba na sombra de um castelo ao longe, alguns tenryubitos nele. Então Bonnie também vê o jovem Kuma sendo abusado por algumas pessoas. E o jovem Kuma está sendo forçado a voltar para algum lugar porque essas pessoas que estão agredindo ele podem acabar sendo mortas também. Olha só, o nobre que apareceu ali nas silhuetas é sem dúvidas o São Rosward, que curiosamente lá na Reverie foi o próprio Rosward que acabou montando o Bartolomeu Kuma. E ele filho da puta, né, velho? Kuma até o portão do Dragão Celestial, onde acabou se reunindo com o São Charles. E contou ao seu filho sobre os abusos que poderia infligir ao seu escravo invencível. Bom, o Kuma ele tem 47 anos. Então essa memória me fez pensar que o local aqui pode ser sim Mary Joyce. Ou por que não God Valley, porque sabemos que havia nobres e escravos lá. É verdade. As pessoas que batem no Kuma parecem ser outros escravos também, porque é dito que se o Kuma fugir, todos eles serão mortos. Eu tenho quase certeza que o Kuma ele é definitivamente da alta nobreza. Era o tipo que fazia amizades com os escravos e queria sair com eles ao invés de os tratar como os nobres mundiais fazem. E devido ao fato dele ter fugido, os outros escravos sabiam onde encontrá-lo e deveriam trazê-lo de volta por qualquer meio. Se ele não voltasse, seria a morte de todos os outros escravos. E era literalmente uma situação perdida. Pode ser que inclusive seja uma mescla aqui, galera, da história do Doflamingo com o Sabo. Só que no caso do Kuma, ele não encontrou pessoas como Ace e o Luffy que queriam passar um tempo com ele. Sabemos que o Kuma ele era o ex-rei do reino Sorbet. Então ele ser um nobre não é nenhuma novidade. Mas com essa cena eu realmente acabei pensando na origem do Sabo, que estava em uma sociedade superior e a sua família queria que o seu filho fosse um dos potenciais sucessores do trono. Funcionou desde que o irmão não biológico de Sabo acabou assumindo o trono. Posso ver que talvez ele também não tenha gostado do comportamento dos dragões celestiais, porque testemunhou algumas coisas muito horríveis. Talvez não seja ir longe demais em pensar que a raça especial do Kuma seria
a de um dragão celestial e não uma outra nova raça onde Pokémon está procurando. Porque do ponto de vista desses nobres, eles se consideram deuses especiais humanos. Pode ser por isso que o São Rosward estava tão ansioso para usar o Kuma como montaria. Provavelmente porque ele é um nobre caído e convenhamos filha da puta, velho. Kuma ser um celestial caído seria muito trágico. Além do que, ver a criança Kuma gritar que morrerá se voltar para o que presumivelmente é Mary Joyce. E em seguida vermos o Kuma atual ou o que quer que tenha restado dele escalando a Red Line para chegar em Mary Joyce é muito assombroso. Parece que estamos nos preparando para a despedida de Kuma. Também acho que ele vai de base. Bom, de volta ao laboratório, Pitágoras está procurando o verdadeiro Vegapunk. Cadê ele, velho? Pitágoras se vira porque sente algo atrás de parte do prédio onde Pitágoras está. De repente explode. As barreiras do domo caíram novamente e os clones de Vegapunk não podem fechá-las. Shaka está tentando resolver o problema, porque se eles tentarem sair agora, serão todos acertados por suas próprias defesas. Bom, nossa, que bosta. Implícito aí nos capítulos anteriores que realmente há um traidor dentro do laboratório. Eu poderia citar aqui o Caribou, que sumiu nesse arco, mas eu creio que é alguém que deva ter conhecimento bem da ilha e dos seus sistemas defensivos, o que faz mais sentido. Então o traidor poderia ser um dos próprios satélites do Vegapunk. Mas quem se encaixa? Eu tenho dois palpites aqui. O primeiro é Edison. E por quê? O sonho do Vegapunk é o mesmo de Nikola Tesla. Energia gratuita para todos. Mas temos então Thomas Edison, que foi quem cobrou pela energia. Então talvez Edison Vegapunk pode ser, não queira ir para esse caminho. Ou então outro que pode cair muito bem aqui é York como sendo traidora. Porque ela é a única que não possui pronome único ao falar na primeira pessoa. Pensem comigo. Se o Vegapunk tinha todos os atributos dos seus satélites e cada aspecto simboliza uma abordagem à ciência, então ele criou Shaka e Lilith primeiro, tomando o caminho bom e mal da ciência. Algum tempo depois que ele criou Edison, o pensamento, a invenção, e Pitágoras, que acabou sendo meio que um erro porque ele removeu a sabedoria e tudo piorou. Então ele criou Atlas, a raiva, e York, a ganância. York é provavelmente a única que pode confirmar se todos os Vegapunks clonados estão mortos, porque ela é responsável por suas funções corporais. York, sendo a ganância, faz com que ela queira acumular ciência, conhecimento em Punk Records. Mas agora todos querem ir embora, exceto York, porque ela não quer abandonar todo o conhecimento que eles já acumularam. Acho interessante essa linha de pensamento, né? Mas bem, vamos à maior revelação do capítulo. E ela ocorre fora da ilha de Egghead. Podemos ver o do Jornal Econômico Mundial no céu. É foda. E aparece, está dentro do navio com Morgans e o Apple. O Apple está se escondendo do governo mundial junto a princesa e diz a Vivi para falar baixo, já que pode ter dispositivos de escuta do governo mundial escondidos em algum lugar do navio. O Morgans está pensando em uma nova manchete depois de escutar que Luffy está na ilha de Egghead. Yonkou, chapéu de palha Luffy, tomou o Vegapunk como um refém. Caralho! A ilha Egghead e está prestes a começar uma guerra contra a marinha. Tá porra! O Mundial certamente vai adorar essa manchete, né? A Vivi acaba ficando com muita raiva do Morgans das fake news, porque sabe que o Luffy não faria uma coisa dessas. Mas como o Morgans diz, ele é o único que pode abalar esse mundo. Não importa se é verdade ou se é mentira, já que o jornal é puro entretenimento. Vamos lá, galera. Muito legal essa cena. Esta é a primeira confirmação de que a Vivi está realmente viva. Tivemos informações sobre o Cobra morto no capítulo 1054. E lembram quando saiu o último Big News da Reverie e o Apple ligou pro Morgan dizendo que tinha algumas informações para dar a ele? É provável que fosse sobre Vivi. Inclusive até citei isso em vídeo, que o Apple queria delatar a Vivi como sendo parte dos Chapéus de Palha, porque ele sabia disso. Mas eu juro que eu nunca imaginei
Vivi fugindo com a Paul. Achei até que tinha sido salva pelos revolucionários. Outra coisa que o Oda é um mestre. Lembram quando pensamos que o Caribou estava trabalhando para o Kaido? Depois nós pensamos que ele estava trabalhando para o Barba Negra. Só que agora eu acho que ele está trabalhando para o Big News Morgans. Porque... Nossa, pior, né? Vamos ver, né, galera? Caso contrário, como é que o Morgans vai saber que os Chapéus de Palha estão lá na ilha com o Vegapunk? É verdade. Será que ele ainda está grampeando os Dendemushi do governo mundial? Imaginem se as informações sobre as armas antigas vazarem para o mundo. Será um caos completo, porque Ohara foi dizimada com a desculpa de que eles estavam pesquisando sobre as armas antigas. Imagine uma notícia vazar que o mundo inteiro saiba. Estão ativas e rodando por aí. E inclusive tem conexão com os Chapéus de Palha. O mais fascinante também é que o Morgans ele está prestes a descobrir outra coisa. Que foram os Chapéus de Palha que salvaram Arabasta do Crocodile. Ah, que da hora. Enfurecer mais ainda o governo mundial que acobertou isso. O Oda está realmente dobrando todo o aspecto do Battle Royale desta saga, trazendo esses personagens e vilões do passado para ter pelo menos alguma relevância na história. A pergunta que fica é, Vivi vai se juntar aos Chapéus? Seria da hora. Novamente, está confirmado. Vale lembrar que a Vivi ela já é um Chapéu de Palha. No seu Vivre Card, Databook, ela já que da hora. Como um dos membros integrantes. E se Morgans soltar a notícia de que Vivi costumava navegar e ser uma pirata dos Chapéu de Palha, ela não vai ter muita escolha a não ser voltar para o navio do Luffy, porque vai virar um grande alvo tanto da marinha quanto de piratas. Uma outra coisa que eu guardo é que o Rayleigh ele afirma que os Chapéus de Palha podem chegar a uma conclusão diferente do que os piratas Roger chegaram lá em Laugh Tale. Eu acho que parte do motivo disso pode ser porque eles teriam alguém da família Nefertari com eles ao invés de um Kozuki como foi com Roger. Talvez Vivi aprendendo a história da sua família, porque eles faziam parte dos 20 reinos e porque eles escolheram não ascender ao status de nobre mundial, pintaria a verdadeira história de uma maneira muito diferente dos Kozuki que eram aliados ao grande reino. Isto poderia levar aos Chapéus de Palha e a nós a uma conclusão muito diferente da que os piratas Roger tiveram. Acho isso muito legal. Para fechar, todos os Chapéus de Palha têm um número específico associados a ele. O Luffy é 1, o Zoro é o 2, Nami é o 3 e assim por diante. Cada Chapéu de Palha até o Jinbe sendo o 10. Só que no SBS 76, Oda revelou que o número da Vivi é 5,5. Dobra esse número porque você vai ter a segunda vez que ela se junta ao bando. Nossa, é verdade. Você descobre isso mesmo, o número 11, que coincidentemente seria o número que o próximo Chapéu de Palha receberia caso entrasse para o bando. Então Vivi voltar para os Chapéus de Palha é uma realidade muito mais do que possível. E é isso, meus amigos, mais um capítulo divertido. Eu gosto como ele consegue subverter completamente as expectativas. Nunca chutaria que o Apo estaria aqui ali. Pra mim ele queria fazer mal a ela, mas não, ele ajudou ela. Estar ali com ele. É saber como é que os dois escaparam dali, né? Porque foi o Apo que ligou pro Morgans. Se a Vivi já estava com ele, alguém ajudou, né? Ele pegou uma carona também. Como é que vai ficar agora? Vamos ter essa guerra. O Zoro e o Luffy vão encontrar Saturno e Kizaru. Nossa senhora, o bicho vai pegar agora. Bora, se você gostou desse vídeo, deixa um likezão. Bora pro vídeo do Bruno. Próximo, hein? Valeu Tchau. por assistir. Fui. E pra finalizar, bora ver o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira, revelado o poder dos novos pacifistas e o destino de Nefertari Vivi, One Piece 1074. Nefertari Vivi finalmente aparece vivinha da Silva, como a gente esperava, mas não com quem a gente esperava que seria o Sabo. Começamos a descobrir também o passado de Bartolomeu Kuma, ainda bem fragmentado, mas que a gente já pode especular um motivo para ele ter sido conhecido como o Rei Tirano. E por trás de tudo isso, parece que temos um traidor agindo para sabotar a fuga do Vegapunk junto do Chapéu de Palha, e eu tenho algumas suspeitas de quem possa ser. Será que são as mesmas suspeitas? Deixa eu pausar de novo, muda aqui a qualidade que eu já tinha mudado. Vamos ver se vai. Mais um capítulo de One Piece, inclusive, pra variar, com um monte de coisa pra gente discutir sobre, então fica até o final. Tcharam. E
Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita. Será que vai bater os traidores dele com os traidores do Evandro? Vídeo de One Piece que sai toda semana. Vamos saber logo em breve. Essa marca de 700 mil inscritos. Brabo. Pode ser, com a sua ajuda, que chegue ainda no mês que vem, hein? Tá chegando. Eu tô falando que tá chegando, vocês não acreditam? Mas tá chegando. Então bora lá falar do capítulo 1074 de One Piece. A gente começa o capítulo vendo o pacifista Mark III, um pacifista bem diferente do que a gente tá acostumado. Da hora, mano. Lutando contra os agentes do governo que vieram junto da CP0. Ele consegue subjugar facilmente todos aqueles randoms. E uma coisa interessante que a gente vê não só no visual dele, que a gente vai falar já já, mas principalmente sobre o poder que ele usa, que é um poder de bolha nas suas mãos, pelo menos na sua mão direita, o que naturalmente fez a gente fazer a correlação com a fruta da pata, a fruta da patinha, que é usada inclusive pelo próprio Serafim do Kuma. E a gente pensa, se o Serafim do Kuma é capaz de usar os poderes da Nikyu no Mi, por que não esse pacifista Mark III que a gente vê nesse capítulo não poderia usar também? Seria facilmente compreensível, seria totalmente cabível. Mas eu vou levantar aqui também uma segunda possibilidade. Vocês lembram do arquipélago Sabaody? Ah, é verdade. Tem aquelas bolhas Sabaody. que saem do chão e são usadas para várias coisas ali, né? Para vários mecanismos da ilha, né? Para meios de transporte, para conseguir revestir navios também. Foi usado inclusive para revestir o próprio navio dos chapéus de palha durante o time skip. Então eu pensei nisso e eu levantei a possibilidade aqui. Eu queria levantar a possibilidade de que o Vegapunk ele tenha conseguido de alguma forma reproduzir esse fenômeno que acontecia no arquipélago de Sabaody aqui de forma artificial para ser usado em combate. Pode ser. Não sei. Pode ser que pode ser. A propriedade da fruta da patinha, mas sinceramente me pareceu muito mais as bolhas que a gente via no arquipélago Sabaody do que realmente a fruta da patinha do Bartolomeu Kuma. E o segundo ponto aqui é por que exatamente Mark III? Porque eu não lembro particularmente de ver uma Mark II dos pacifistas em One Piece. Tá atualizado já, fi. Convencionais que a gente conhece desde antes do time skip, que a gente viu no começo do arco da ilha de Egghead um pacifista com um traje de É verdade, né? Mas ele não carregava nenhuma identificação que apontava pra gente que ele pertencia a uma suposta Mark II. Então, será que ele pertencia de fato a uma Mark II e esses seriam, na verdade, a Mark III? Ou será que tem alguma coisa faltando no meio do caminho ali que eu posso estar esquecendo também? De qualquer forma, a gente vê o Sentomaru completamente enfaixado ali, todo tremilicando ainda dos danos que ele sofreu do Rob Lute, tentando entrar em contato com o Vegapunk. Eu não sei, sinceramente, por que eu coloquei hype nesse infeliz. Cara, eu tinha tanta esperança, mas por que o Oda ele fez isso com ele, né? E agora ele é um fraco de fazer qualquer coisa diretamente. A única coisa que ele pode fazer para concluir a sua participação nesse arco, né, pelo visto, foi realmente liberar todos os 50 pacifistas da porra para que eles pudessem proteger o Vegapunk. A gente vê todos eles ali caminhando em fila para irem até a proteção do Vegapunk e a gente vê, né, que pelo visto são 50 cópias dessa marca. Ah, então são eles que vão ficar lutando com Kizaru e tal. A que a gente viu no pacifista provavelmente desse capítulo, seja por parte das propriedades da fruta da patinha, ou quem sabe com o Vegapunk tendo conseguido simular as bolhas que a gente via no arquipélago. Provavelmente. Mas ainda existe um ponto a se notar. Saturno! Tudo que é o papel do Gorosei Saturno, que a gente vê que está indo em direção à ilha de Egghead junto do Almirante Kizaru, e a gente até hoje se pergunta, né? Até agora a gente está se perguntando se ele de fato vai lutar diretamente. Eu acho que ele vai lutar. Chapéus de palha, se ele só tá indo até a ilha de Egghead pelo fato dele já ter conhecido o Vegapunk em algum momento da sua vida no passado, mas a gente precisa lembrar também que os Gorosei, eles possuem o máximo nível de autoridade em relação aos serafins. Então, o principal papel do Gorosei Saturno indo até a ilha de Egghead, com certeza vai ser dar o comando final para que os serafins eles mudem de lado novamente e passem a lutar a favor do governo e contra os chapéus de palha e contra também, né, os clones dos Vegapunks. E se essa autoridade do Gorosei se estender não só aos serafins, mas também a todos esses pacifistas que estão sendo liberados agora, a coisa vai ficar ainda mais complicada para todo mundo, porque o bando dos chapéus de palha vai ter que lidar com um total de 50 cópias dos Vegapunks, não, dos pacifistas. Mas os serafins vão ter que lidar com os próprios serafins do próprio Almirante Kizaru. Nossa! E o próprio Gorosei também não entrar em combate diretamente
o que eu acho um pouco mais difícil, né? Mas eu não acho, não. Interessante, vai ser uma dinâmica bem interessante, vai dar um grau de dificuldade pro bando ali bem maneiro. Seguindo o capítulo, a gente vê uma página dupla com todo Que muito louco, mano. É aquela coisa que o Oda adora fazer, que é meter uma porrada de personagens junto ali, embolado, um quase que em cima do outro ali. E a gente vê algumas coisas interessantes, né? A gente vê o novo outfit do Zoro. Caralho, olha o Zoro! Aquele colanzinho tá bem justinho. Foda! De maneira, hein? Ressaltou os músculos. Os músculos, só ressaltou nem os Ficou muito músculos. foda! Atlético. A gente vê também o visual do Brook agora também, né? Todo personalizado com o capacete dele, todo grandão, né? Pra realmente comportar todo o afro. Nossa, ficou muito louca dele, mano. Lucy com o novo visual dela. Ai, 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 ai. Vegapunk, então ela também merecia um traje só dela, característico dessa ilha. Então, todo esse visual novo desses três personagens... O Zoro ficou muito louco. Umas interações interessantes, né? Primeiro com uma interação do Luffy e do Chopper, onde o Luffy ele tá completamente cansado. Ele tá esgotado de correr atrás do Vegapunk e o Chopper ele fala como ele acabou quebrando o Rover, né, que fazia com que o Luffy ele conseguisse flutuar, e o Luffy ele implora para que o Chopper não pelo amor de Deus, não fala isso pro Vegapunk, porque eu não tenho dinheiro para pagar um novo. Eu vou cobrar qualquer coisa dele, né? E não só isso, mas a gente vê também a interação do Zoro e do Sanji, que foi muito engraçada também, né? Já que tá todo mundo ali preocupado com o paradeiro do Vegapunk original e todo mundo tá se candidatando... Nossa, ficou muito louca a roupa dele, velho. O corpo verdadeiro dele, né? Enfim, o Vegapunk original. O Zoro ali, né? Como um bom ali ajudante, também vai se candidatar. Ele fala, não, pode... Então, é só a gente procurar o Vegapunk verdadeiro? Então, pode deixar que eu vou procurar. Ele dizendo, mano, mas se a gente tiver que procurar o Vegapunk e você for procurar ele, a gente vai ter que procurar não só o Vegapunk, mas você junto também, porque você vai se perder. Então a solução disso tudo foi todo mundo, basicamente, pelo visto, foi procurar o Vegapunk original, com exceção do Luffy, que da hora. Que não pode sair do lugar, porque senão ele vai acabar se perdendo, pelo visto. Brabos. Só eles que realmente Brabos. Atrás, né? E mais uma vez, depois do Oda ele ter conseguido finalmente reunir 95% dos personagens que precisam sair da ilha, agora pelo visto todo mundo, ou pelo que parece pelo menos, todo mundo se separou de novo, né? O Oda ele adora fazer isso, reúne a galera, depois solta todo mundo de volta, mas de qualquer forma com os combates que estão pra acontecer ali, se realmente os pacifistas eles forem lutar contra o bando dos Chapéus de Palha, aí meu amigo, aí faz sentido que realmente cada Zoro e Luffy junto? Acabem cada um enfrentando pacifistas diferentes. Depois a gente vê a Bonnie acessando as memórias finalmente do seu pai Bartolomeu Kuma. Ela vê alguns fragmentos soltos das memórias do pai dele, não de forma completa, ela até desacessa essas memórias, mas ela toma coragem de novo e decide voltar para ver realmente o que aconteceu com a história do pai dela, para que ela pudesse entender tudo o que realmente aconteceu e o motivo para que ele tenha feito o que ele decidiu fazer. Então a gente começa a conhecer junto da Bonnie e a gente já começa, né, com a situação sinistra, que é o Kuma ainda criança, e a gente finalmente tem uma perspectiva do quão grande ele era quando ele era criança de fato. Ele era uma criança gigante e estava completamente machucado. Inclusive, esse visual do Kuma criança nesse capítulo se remete muito ao visual do antigo desenho do Oda que ele fez para uma SBS, onde ele desenha os antigos Chichibukais, né? Os Chichibukais quando eles eram crianças, e a gente vê o Kuma, né, criancinha, com o mesmo visual, carequinha ali, com as roupas muito parecidas ali com o que a gente vê nesse capítulo. A única diferença é que nesse desenho antigo do Oda, o Kuma ele parecia só estar caminhando pela floresta, né? Não parecia estar sofrendo violência nenhuma, ele estava meio sujo e tal. Então acredito eu que pode ser que essa cena do Oda, esse desenho do Oda, ele caminhando com os galinhos atrás, enfim, fazendo alguma espécie de acampamento, exploração, enfim, quem sabe só tentando sobreviver mesmo, tenha acontecido ou antes ou depois desses eventos que a gente vê nesse capítulo dele sendo completamente violentado. E sobre o contexto desse flashback, a gente vê o Kuma tentando ser levado de volta por algumas pessoas que a gente não sabe quem são, mas que dizem que se o Kuma fugisse, eles seriam mortos. Mas o Kuma não quer voltar para aquele lugar e que prefere morrer, já que é isso que vai acontecer de qualquer jeito a ele. E nisso a gente vê um quadro de um lugar que talvez seja o Reino de Sorvete, que foi o lugar onde o Kuma reinou quando ele se tornou adulto, ou quem sabe seja a própria Terra Sagrada de Marijoa, já que a gente vê também uma pessoa que parece ser um Tenryubito pelo seu formato de cabelo, mas a gente ainda não sabe muito do contexto de tudo isso que está acontecendo. E aqui a gente já começa a tentar entender o que diabo estava acontecendo, e eu tenho algumas possibilidades para isso. Primeiro,
seria o Kuma já fazendo parte de alguma família real, afinal ele se tornou o rei. É todo sujo? Então talvez ele estivesse sendo mandado de volta, né? Estivesse talvez tentando fugir e estivesse sendo trazido de volta para que ele ocupasse o lugar que ele deveria ocupar. Pode ser. Como futuro herdeiro daquele reino, mas isso não acho que faz muito sentido, porque a gente vê o Tenryubito ali como o provável mandante de toda aquela violência que ele estava sofrendo, então por que ele faria isso com um outro nobre? O que leva a gente para a segunda possibilidade, que seria esse contexto todo não estar acontecendo no reino onde ele passaria a reinar na sua fase adulta, mas sim na Terra Sagrada de Marijoa, não só pela construção toda imponente que a gente vê que pode ser parte da Terra Sagrada de Marijoa, como também com a presença de um Tenryubito que naturalmente, né, são ali, né, são habitantes da Terra Sagrada de Marijoa. E outra coisa que é importante lembrar é como o Kuma foi dito pela própria Bonnie, que ele também, na verdade, faz parte de uma raça especial que a gente não faz a menor ideia raça de qual especial. seja, enquanto a gente viu que ele era uma criança bem grande quando ele era criança, então pode ser que ele pertença à raça de gigantes, mas pode ser também que ele faça parte de uma outra raça que a gente não conheça, quem sabe metade lunariano, já que ele metade gigante do King, por exemplo, metade mas tendo genes recessivos e que não despertaram as suas asas e o seu fogo das suas costas, ou pode ser que ele faça parte de uma outra raça, já que a gente vê ele no flashback do Vegapunk, já na sua fase adulta, sem o seu chapéuzinho, porém ainda com as suas orelhas de urso. Eu realmente sempre pensei que fizessem parte do chapéuzinho dele, né? Fossem só um adereço, um acessório que fizesse parte do chapéuzinho dele, mas que naquele momento fez parecer que realmente fazia dele. O corpo do Kuma, e isso poderia ser um indício da raça verdadeira dele. Só que o curioso é ele que não tem, né? Ver essas mesmas orelhinhas nessa fase de infância dele, não só nesse capítulo, mas também no antigo desenho do Oda. Pior, né? Onde ele é todo carequinha e ele não tem orelha nenhuma. É verdade. Foi só um detalhe que o Oda ele acabou capengando ali, pode ser que ele corrija no volume e ele mantenha o Kuma ele sem as orelhinhas dele. De qualquer forma, ele sendo de uma raça independente de qual seja, mas ele pertencendo a uma raça considerada especial, faria sentido ele ser caçado e escravizado pelos Tenryubitos, já que é isso que eles basicamente fazem. Eles gostam de colecionar seres de outras filha das putas de One Piece, né, como a gente viu sendo feito com os tritões, principalmente. Independente do motivo, pelo contexto que a gente tem nesse capítulo, a gente já começa a poder deduzir por que ele passou a ser chamado de um rei tirano depois na sua fase adulta, porque se a gente reparar na violência que ele sofreu durante a infância e a forma como ele tratava bem a sua filha, é muito estranho a gente ter uma imagem de um rei tirano partindo do Kuma, já que ele mesmo na fase adulta não parecia ser alguém maligno, mas pode ser que apesar dele ter sido uma ótima pessoa para a filha dele, pode ser que ele não tenha sido a mesma coisa para as pessoas que fizeram essa violência que foi causada a ele nesse flashback. Pode ser que ele tenha devolvido essa violência que foi causada a ele às pessoas que fizeram esse tipo de violência a ele também. Pode ser também que tenha tido uma distorção no meio do caminho e as pessoas tenham exagerado, obviamente, né, na forma como, na retratação da imagem do Kuma, mas pode ser também que ele tenha feito alguma coisa Kuma vilão e contribuído com essa imagem que ele tem hoje em dia. Não por ele ser mal por conta própria, mas como talvez uma forma de resposta a Shanks vilão que ele sofreu. Voltando ao presente, temos o Vegapunk Pitágoras procurando pelo Vegapunk original. A gente não sabe se ele estava indo atrás do Vegapunk original para tentar ajudar o Vegapunk original a fugir da ilha, ou se ele estava indo atrás do Vegapunk original para fazer alguma coisa que não era ajudar o Vegapunk original, né? Isso porque, se a gente lembrar, ele não estava presente na página dupla com todo o bando do Chapéus de Palha. Traidor safado! Vegapunk, então já pareceu meio suspeito ele não estar presente junto do resto do bando, né? E ele querer talvez fazer alguma coisa que não pudesse ser descoberta pelo resto dos clones dele. Mas o que deixa tudo ainda mais estranho é o que acontece logo em seguida. Ele ouvindo passos vindo na sua direção e de repente uma explosão. Deixa tudo ainda mais confuso isso. E a gente vai começar, obviamente, aqui a teorizar quem poderia ser o grande traidor nessa história toda. Primeiro, naturalmente, começando com o Edson, já que eu falei, né, como eu falei, Pitágoras, ele estava presente junto do resto dos outros, ali junto do grupão, então ele poderia estar fazendo uma outra coisa ali, sabotando, quem sabe, todo o sistema de defesa. A segunda possibilidade seria o Vegapunk do Shaka, já que ele, primeiro, sempre pareceu bem misterioso, a gente não sabe... Ele parece ser misterioso mesmo. O personagem, isso se ele sequer tem um rosto de fato, né, por trás daquele capacete dele, mas ele sempre pareceu muito misterioso desde a primeira aparição dele, e agora a gente vendo ele sendo responsável por dizer e apontar
como tudo não tá funcionando, o sistema de defesa tá falhando, e o Dendemushi não tá conseguindo gravar e a gente não consegue saber onde é que tá o Vegapunk original e tal. Bem, parece muito, passa muito aquela impressão dele estar acusando algo que ele próprio tenha feito, sabe? Olha só como tudo não tá funcionando, mas eu vou tentar resolver. E no fundo, ele tenha sido o causador de tudo isso. Pode ser. Aquele clássico self-report no Among Us, por exemplo, né? Onde você acusa o outro de algo que você mesmo fez. Terceira possibilidade seria o Vegapunk da Lilith, já que ela também, junto do Edson, não aparece nessa página dupla. E também não aparece já tem um tempo, na verdade, né? Já tem alguns capítulos. A última vez que ela aparece foi querendo enfrentar a CP0 ali, toda dinâmica, tipo, não pode deixar que eu encaro eles e tal, eu vou dar conta, vamos pra cima deles. E será? Será que ela realmente queria ir pra cima do governo federal? Ou será que era tudo uma cortina de fumaça, né? Só pra mascarar as suas verdadeiras intenções? Também é uma possibilidade. Mas se realmente fosse um dos clones do Vegapunk, isso, além de dar uma dinâmica bem legal da gente ver, ainda da gente ter uma situação mais complicada pro resto, pro Vegapunk original e também pro bando dos Chapéus de Palha, uma dificuldade ainda maior pra eles, mas isso daria uma dinâmica interessante no sentido mais filosófico da coisa, né? Porque a gente vê todos os clones do Vegapunk, eles 100% alinhados a princípio com os ideais e objetivos do Vegapunk original. Mas uma coisa que a gente para pensar quando alguém cria seus próprios clones é que a partir desse momento, a partir do momento em que você cria os seus clones, cada um deles passa a ter experiências diferentes um do outro. Então, eles passando a ter experiências diferentes, pode ser também que cada um deles possa seguir caminhos diferentes e passar a ter objetivos diferentes do seu. E por último, a grande bomba do capítulo, que a gente vê o Morgans, novamente a lenda. Dessa vez querendo fazer média com o governo mundial, depois da última vez ali, depois de falar, não, vou fazer imprensa livre, aqui é imprensa livre, não vou seguir as ordens do governo. Vai mandar matar o quê, meu amigo? Já matou o cara, o agente do governo lá, queria imprensa livre. Pra quê? Ele explica pra gente, dizendo que a manchete que ele quer criar para fazer média com o governo é que o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha sequestrou o Vegapunk, cercou a ilha de Egghead e declarou guerra total contra a Marinha. E ele ainda diz que não importa se é mentira ou verdade, que jornais são entretenimento. Olha só. Pós-conversa. Morgans, cara. Tipo, depois dele ter ganhado uma moral com a gente, né? Dizendo, não, pô, ele não vai seguir as ordens do governo mundial. Pô, vamos defender a imprensa livre. Fake news. A imprensa livre, o que o cara faz? Justamente isso, manipulação total da informação independente se foda. Da verdade ou mentira. Agora, quais vão ser as consequências que isso vai gerar é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Particularmente, pode ser que esse objetivo do Morgan saia justamente pela culatra, porque a princípio ele quer ajudar a imagem do governo dizendo que o vilão do Chapéu de Palha estão sequestrando, né? O Vegapunk cercando, aí ele declarando guerra contra a Marinha. Mas e se isso na verdade fizer com que outras pessoas ao redor do bando se motivem a agir por conta própria? Caralho! Já que o Luffy teria supostamente declarado guerra contra a Marinha, a frota ia pra lá, isso é verdade. Os Chapéus de Palha decidir se mover também, por que não outros reinos que estão aliados ao bando dos Chapéus de Palha não decidam se mover também? Ia ser foda, hein? Pelo visto, agora é a hora de se mover. Faria sentido então com essa notícia que os aliados do bando do Luffy também entendessem essa notícia, entendessem isso como uma mensagem de que eles também deveriam se mover. E a grande cereja dessa situação foi a gente aleatoriamente a Nefertari Vivi e o Apple juntos no balão do Morgans. A gente não faz ideia de onde está o Sabo, pelo visto ele não está realmente de fato junto da Vivi, o que não impede dele ter de fato salvado a Vivi naquele primeiro momento, mas que pelo menos, né, eles dois seguiram caminhos diferentes e a Vivi agora se encontra nova em Fúria, sem dano nenhum, totalmente inteira, sã e salva, junto do random do Apple. Como assim? Como o Oda ele consegue ser completamente imprevisível no momento em que ele quiser. A gente sempre esperava que a Vivi fosse aparecer junto do Sabo, depois dele supostamente ter salvo ela também. Mas isso a gente não sabe nem se aconteceu de verdade. Mas agora ela aparece junto do Morgans e junto também do Apple. Vamos ver qual vai ser o papel do Apple nessa história toda. Pode ser que ele tenha alguma importância na sua criação, que foi o Apple Metal, né? Que é um metal usado para várias coisas no universo de One Piece. Então vamos ver se ele vai ter uma importância a mais do que essa, ou se ele realmente só tá lá pela completa aleatoriedade. Pode ser. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou até o final, não esquece mais uma vez de se inscrever
inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E aproveita também pra Sim, senhor. o último vídeo de One Piece que eu postei essa semana, que foi sobre o verdadeiro motivo por trás do mar odiar os usuários de Akuma no Mi. Teorias. Bem interessante, que vale muito a pena vocês assistirem, então confere o vídeo que vai aparecer na tela agora. Beleza? Até a próxima. Tchau. Bom, eu senti esse capítulo como um capítulo mais de transição. Eu acho que a gente tá migrando entre coisas que aconteceram antes e o que vai acontecer depois, óbvio. Mas eu acho que provavelmente pode ser que os próximos sejam bem impactantes ou não, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a chegada do Kizaru na ilha, a gente tem a possível traição de um dos clones do nosso querido Vegapunk, a gente tem a volta da Vivi pra história, querendo ou não, a gente tem tipo o Zoro e o Luffy sozinhos ali, com o Lute e o Girafa, tipo assim. Então assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem que ver o que realmente vai acontecer. Será que vai acontecer? Foi dito pelo Evandro, do Gorosei chegar lá e ordenar todos os serafins, a porra toda, falar, me obedeçam e matem os chapéus de palha. Ia ser muito foda, porque realmente ia dar um grau de dificuldade maior. 50 Kumas lá, os clones do Kuma, mais os serafins, mais o Kizaru versus os chapéus de palha. Eu ainda acho que dá chapéu de palhas, mas ia dar uma certa dificuldade ali. E até porque eu não sei se a intenção deles é querer lutar. Eu acho que eles querem fugir. Não fugir, né? Eles querem ir embora, porque provavelmente eles estão migrando pra Ilha dos Gigantes, talvez. Pra Elbaf, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo foi a parte da Vivi ali, vendo um pouco das memórias do jovem Kuma. Vai ser legal ver o que realmente aconteceu com ele, o que motivou ele a fazer tudo o que ele fez, até com o próprio corpo, né? Até ele chegar no que ele tá hoje. Então vai ser legal a gente ir acompanhando essa atividade junto dela, né? Essa imersão que ela vai ter nas memórias dele. Vai ser legal também a gente ver quem é o traidor, porque realmente tem alguém. Não sei se é o Caribou, pode ser que sim, mas conforme o Evandro falou, pode ser que não seja, pelo fato de que provavelmente esse traidor ele já tenha conhecimento ali tipo, dos mecanismos da ilha, então não faria muito sentido o Caribou conhecer. Então provavelmente é um dos clones do nosso querido Vegapunk. E aí a gente tem a Vivi voltando, que pra mim, porra, seria muito foda se ela realmente voltasse pro bando do Chapéu de Palha. Ela com a Yamato ia fechar o bando, eu acho que ia ficar simplesmente maravilhoso. Todo o bando fechadão aí pra ir rumo aos últimos arcos de One Piece. Eu acho que, na minha opinião, ficaria muito foda. Mas, obviamente, a gente tem que esperar o próximo capítulo pra conferir o que vai acontecer. Beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter 2 links na descrição. Canal aqui, Bruno Bandeira. Se você puder deixar o like, um vídeo de cada um deles, deixar um like aqui no meu vídeo Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.